Olá, o Live Entrevista hoje conversa com Alisson Gomes, vereador na cidade de Santa Rita. Vamos conhecer sua história de vida, sua ação parlamentar e seus projetos futuros na política. Boa noite, Iris. Um abraço, seja bem-vindo. Boa noite, vereador. Boa noite, como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Deixa eu só ajustar aqui o celular. Tá legal aí? Tá ótimo. E aí, como é que estamos? Vereador, primeiro eu quero lhe agradecer demais por ter aceitado o convite. Eu já tinha feito o convite algumas vezes, mas impossibilitado. Algumas situações não podem ocorrer, mas agora o senhor está aqui no Live Entrevista e seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente foi só questão de a gente ajustar aí. Teve vezes que você falou, eu não respondi. E depois aí o time da resposta não bateu, mas e aí? Mas estamos aí para a gente debater, a gente falar aí o que puder, da melhor forma, da forma mais segura e tranquila que der para a gente transmitir a nossa mensagem para quem nos acompanha, né? Vereador Alisson, primeiro nos conta um pouquinho sobre você. Quem é Alisson Gomes? Rapaz, eu costumo brincar, antes de mais nada, de dizer que falar de si é muito fácil, né? Porque você tenta trazer primeiro suas qualidades, né? Mas Alisson é um cara tranquilo, né? Um cara esforçado, eu ralo muito, quem me conhece sabe. Sou um cara que luta todos os dias uma vida melhor, sabe? Eu acho que o amanhã ele pode ser bem mais satisfatório que o hoje, sabe? Isso depende muito de mim, isso passa muito por mim. Lógico que tem um conjunto de coisas. E esse cara é o cara que quer, é o Alisson que quer isso para ele, é o Alisson que quer isso para o Arlindo, sabe? É o cara que quer isso para o professor Hilton, que acabou de entrar aí agora. É o cara que quer para toda a sociedade. Assim, eu venho ralando faz muito tempo, eu venho trabalhando faz muito tempo. Eu comecei novo na minha vida profissional, né? Dentro do setor público, principalmente também. Eu estou na administração pública desde os meus 18 anos. E já tive diversas experiências, algumas muito positivas, outras negativas. Isso é comum da caminhada de qualquer um, né? Mas Alisson é esse cara que pensa que amanhã pode ser bem melhor do que hoje. Alisson é esse cara dado. Amigo ao extremo de quem realmente é amigo. E eu sou antes de mais nada, eu sou um apaixonado pela vida, sabe, Arlindo? Eu sou um apaixonado pelo um amanhã melhor. Vereador, o senhor disputou uma eleição no qual não obteve êxito. Isso. Mas como o senhor fez para motivar seu grupo, que qualquer político precisa de um grupo, o que o senhor fez para motivar esse grupo que vem de uma derrota, para seguir e 4 anos depois, estar com esse grupo junto e conseguir êxito? O que o senhor fez? Na verdade é o seguinte, né? A caminhada de 2016, ela realmente não foi exitosa. Em 2016 eu tive 631 votos. E venho para a campanha de 2020 e tenho 1.024 votos. E você vê aí numa máxima de que o grupo cresceu. Na verdade, eu mantive minha base de grupo. Eu costumo dizer que quem é do meio político sabe, é muito difícil você sustentar grupo. E você sustentar grupo, quando você está fora, aí é que se torna mais difícil ainda. É natural isso, né? Porque todo mundo espera algo de você, do jeito que você espera algo de muitas pessoas. Isso é o comum da vida. Isso é a relação natural. Mas eu segurei o grupo, primeiro porque o grupo absorveu a ideia, absorveu o propósito, né? Antes de mais nada, tem toda essa questão que o grupo absorveu
E, consequentemente, você sente segurança. A pessoa que vai chegar para o seu grupo posterior, ele se sente mais seguro em ver que aqueles que perderam com você continuam com você. Eles refletem, é porque aquele povo que está com você na derrota e continuam com você mesmo na derrota, é aquele pessoal que reflete a segurança e a transparência do seu trabalho. E, assim, só tenho a agradecer pelo crescimento, que foi expressivo, né? Então, eu saí de 631 votos para 1.024 e hoje a gente está aí representando a cidade. E, modéstia à parte, eu acredito que eu represento de uma boa forma. Você é um cara que acompanha a política da cidade, como outros que estão entrando aí na live acompanham, e sabe da minha postura, do meu debate, o que eu levo, o discurso que eu quero pregar, as ideias que eu trago para ali, o que eu tento levar de motivação, de produção legislativa. Então, assim, eu acho que o motivador realmente de ter aumentado o grupo foi esse reflexo de quem está perto, de quem acreditou quando a gente perdeu. É muito interessante. Eu sou muito orgulhoso do meu povo, que eu digo assim, sabe? Eu sou muito orgulhoso mesmo. E eu que não vou trazer nomes para não ser injusto e deixar ninguém de fora. Mas essa construção da vitória, ela partiu exatamente de uma construção que teve uma derrota. Nessa reflexão durante esses 4 anos, o senhor sentado assim no canto sozinho disse assim, quais são os pecados políticos que eu não devo cometer para Assim, não sair derrotado mais uma vez? não, eu não tinha essa. Eu conversava muito com a minha esposa, lógico, porque isso é uma questão, antes de mais nada, política, é uma questão familiar, né? Você tem que trazer o seio da sua família para dentro dela também. E assim, eu tenho um porto seguro muito grande em casa, que é minha esposa, e a gente conversava muito sobre isso, e eu dizia, eu vou tentar, se acontecer de ser, será. E o que a gente não pode, não parava para dizer, sabe, Arlindo, assim, teve esse pecado capital que não dá para repeti-lo. Não teve, porque no 2016 não foi o momento, não era a hora, não tinha que ser em 2016, tinha que ser em 2020, sabe? Eu acredito muito no fator, tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. E 2020 foi o tempo, sabe? Assim, as metas que eu tinha para 2020 com relação à campanha foram atingidas. Até eu brincava com alguns amigos meus e dizia, cara, eu perdi em 2016, mas eu vou vir para 2020 e a gente vai tentar e eu tenho um sonho. Qual é o sonho? Eu tenho que ganhar e tenho que ganhar acima de 1.000 votos. Consegui, tive 1.024. Né? Então, isso assim, porque a gente é confiante no trabalho que a gente prega. Quando você trabalha com sinceridade, as coisas fluem naturalmente, sabe? E outra, que eu vale salientar aqui, é que durante esse percurso que eu passei, que eu, teoricamente, que eu perdi, eu em momento nenhum abandonei, pelo contrário, eu me tornei mais próximo, da atuação junto ao social, principalmente com a comunidade. Vou mandar um abraço para o doutor Júlio, que é um dentista aqui da ortoestética, estive recentemente fazendo uma consulta com ele, é um cirurgião dentista de primeira linha. Legal. Eu vi Vereador, aí muitos amigos entrando muita aí, né? gente Abraço mesmo, aqui, muita meu amigo gente. Digão, meu amigo Boris, Juninho, o vereador Cássio, Fábio Advogado. Então, assim, uma turma bacana. E fico feliz da Silvana, minha amiga, botou ali as palminhas. Lemoel, meu correligionário. Fico feliz aí. Um abraço. Obrigado pela oportunidade de aqui estar nos ouvindo. Vereador, a escolha sua pelo PSL foi uma escolha ideológica ou foi uma escolha pelo famoso cálculo político? Aquele velho ditado aqui eu tenho chance e dane-se a ideologia. Não, lógico que teve a questão de construção de conjuntura. Não é fácil, não é fácil de forma alguma você se encaixar em qualquer que seja a sigla partidária. Né? Mas, assim, a gente sabe que tem formatações de maiores expressões, formatações de menores expressões, e eu vim ali numa batida de 631 votos, então eu teria que procurar algo que me encaixasse naquele contexto. Porque quando fui votado em cima de 631 votos. Então, assim, eu não podia querer
e competir com quem viesse de experiências positivas, que tivesse tido 1.200, 1.300 votos. Seria injusto, antes de mais nada, comigo. E, consequentemente, seria injusto também com aquele meu grupo que me seguiu. Porque seria mais propício à perda. A perca, perdão. Então, assim, tem um viés ideológico, também tem. Eu, particularmente, sou muito grato ao PSL. Eu, particularmente, gosto muito do partido. Até o partido agora está se unindo, né, com o Democratas, estamos nos tornando União Brasil. Essa semana foi protocolado oficialmente junto ao TSE o pedido de união dos partidos, da unificação dos partidos. E eu não pretendo sair do partido, eu pretendo realmente continuar, e continuar agora que o partido está ficando maior ainda, eu espero ser esse representante. Tem um pedaço de ideologia, porque apesar de eu ser um cara que bastante... Eu acho que a gente não deve perder a oportunidade de escutar quem é de esquerda, nem pode perder a oportunidade de escutar quem é de direita. Eu acho que a gente tem que acabar com isso, de dizer, se vem do lado de lá, não é da minha corrente ideológica, eu estou fora. Não, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que aprender a ponderar o que de melhor vem daqui, o que melhor vem de lá, e a gente fazer um peneirado, como se diz, fazer uma análise aí, e extrair as melhores ideias. Não adianta, porque não vem de mim, porque não está no meu grupo, então não presta. Não. Assim, talvez aí seja até uma tendência de centro, né? Aí eu até digo. Que é até o que União Brasil, teoricamente, é um direita, mas um direita mais centralizado, não é extrema direita, nem é tanto da esquerda. Pois é isso, com relação a essa questão da escolha partidária. O senhor foi eleito num partido que tinha o doutor João Alves, também que se dizia que também poderia ser uma pessoa, um candidato eleito, porém com dois perfis totalmente diferentes. O senhor mais de bastidor, daquela política mais do diálogo, e o doutor João Alves, que aqui não estou fazendo nenhuma coisa de valor quanto a ele é mais aquela pessoa do deducismo. É o seu perfil essa política de bastidor, da conversa, do que essa questão do denucismo? Não, a minha postura é realmente do ouvir, do falar, mas do falar na hora de se falar da forma certa, da forma coesa, da forma correta. Não adianta de forma alguma que a gente está criando. Eu costumo dizer, eu até brinco na câmera, não adianta a gente estar jogando para a galera, não. E não estou querendo dizer que ninguém faça isso. Eu estou trazendo essa mensagem como a minha postura de agir. Respeito qualquer uma a outra, mas a do vereador Alisson Gomes, a da pessoa de Alisson é essa. E não é questão de bastidores, sabe, Arlindo? Eu acho que muita coisa a gente consegue construir falando baixo. Não adianta, não. Quando a gente começa a gritar, porque tem gente que usa a arma do grito, usa outras ferramentas, quando a gente começa a fazer isso, já mostra a nossa incapacidade. Né? O reflexo do grito é a impropriedade do discurso perfeito. Então, assim, eu tento ao máximo fazer justamente essa construção de diálogo, de a gente conversar e mostrar ideias, de trazer o debate. E tá dando certo, sabe? Tá dando certo, Arlindo. Eu acho que tá sendo bem recepcionado. Lógico que vai ter momentos que eu não vou agradar, como você também não agrada, como os amigos que nos acompanham também não agradam, isso é natural. Mas eu tô nesse caminho. Eu sou o cara que eu gosto de ouvir, sabe? Eu acho que eu aprendo bem mais. E também aí eu aproveito para fazer o balanço e meu senso crítico das minhas atividades e meu julgamento das causas que tenham de ser feitas. Vamos falar agora um pouquinho sobre o seu mandato. Nos fala um pouco sobre os seus principais projetos. É claro que você tem bastante requerimento, tem projeto, mas nos fala sobre os principais de maiores relevância. Arlindo, deixa eu te dizer, no primeiro período legislativo, em termos de projeto de lei, eu fui o vereador que mais apresentou projeto de lei na casa. Né? Em termos de requerimento, realmente não fui eu, mas em produção legislativa com projetos, eu fui o primeiro. Né? Respeitando todos os demais vereadores que apresentaram, mas aí eu tenho uns que a gente tem que eu trago, que eu acho que mudam um contexto importantíssimo, né, na nossa cidade. Eu até fui julgado, dizendo que, por alguns comentários, julgado não, acho que eu fui mal interpretado. Eu não sei, aí eu vou pegar aqui, eu não sei se você está acompanhando, não sei se foi o Indros ou foi até você mesmo que falou
que eu estava querendo fazer uma bandeira que não partia do meu perfil. Cara, é muito vago você dizer isso, sabe, Arlindo? Você dizer que não parte do perfil de alguém, porque quando não detém o conhecimento interno, as atitudes, as ações internas dos demais. Assim, quando eu toquei na questão da pobreza menstrual, que fizeram um link com o projeto da Tabata, que na verdade o projeto não era da Tabata, o projeto original é de uma deputada federal do estado de Pernambuco, né? Mas aí, vereador Farias, boa noite, entrou aí, vereador Naetz também, meus amigos de Câmara, obrigado pelo acompanhar aí. Sim, voltando, aí eu trabalho de forma bem diversa, né? Eu tento propor da maneira mais diversa possível e fazer com que essa minha produção ela seja ampla, né? Eu tenho projetos de lei que eles versam sobre a distribuição, que trata sobre a pobreza menstrual. Eu tenho um projeto de lei que trata sobre agora me falhou a memória, a questão do micro e pequeno empresário, do fomento ao comércio local, projeto de lei que visa assegurar a garantia dos filhos de portadores de deficiência e maiores e idosos, que tenham máxima exclusividade nas proximidades de sua residência. Projeto de lei que criou o Parlamento Mirim, e aí é algo de suma importância. Eu acho que a gente muitas vezes fica reclamando, dizendo que os jovens estão perdendo o interesse pela política, a política é dominada por maus políticos. Sim, mas como é que você não estimula esse pessoal a fazer isso? Como é que eu não trago políticas públicas? Como é que eu não crio situações para engrandecê-las, para mostrar, para despertar, para aguçar justamente esse sentido do poder participar do processo legislativo, para entender como é que é? Vereador, são tantos projetos e o senhor faltou citar e eu queria fazer uma referência. A O da questão Maria da Penha, desculpa. isso, nos fala um pouquinho que teve uma parte que eu não entendi muito bem, eu quero que o senhor explique um pouquinho para depois fazer uma indagação e uma observação para ver se o senhor me responde. Certo. O projeto que ele veda, deixa eu até abri-lo aqui, só um segundo, por gentileza. O projeto que veda a nomeação. Aí eu criei também o projeto, eu apresentei também o projeto, o Empresa Amiga da Mulher, sabe? Eu acho que a gente deve realmente incentivar esse fomento das empresas que se destaquem, né, no campo de atuação com as mulheres, que eles priorizem. Eu sou um apaixonado por esses segmentos que incentivam tecnicamente as minorias, né? Mas é tranquilo. Pois é, o projeto que você queria falar era que veda a nomeação pela administração pública, direta e indireta, do município de Santa Rita, de pessoas condenadas pela Lei Federal 11.340, que é justamente a Lei Maria da Penha. Eu considero como um dos grandes achados do nosso primeiro período legislativo, em termos de minha participação legislativa. Assim, eu me sinto muito feliz em ter feito essa propositura. No caso da minha indagação é o seguinte, vereador. No caso, essa pessoa será vedada ele tomar posse enquanto o processo estiver tramitando? Não, enquanto estiver tramitando, não. O artigo 1º da lei, ele traz a seguinte redação: fica vedada a nomeação no âmbito da administração pública, direta e indireta, para todos os cargos efetivos e em comissão, de livre nomeação e exoneração de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas na Lei Federal 11.340. Parágrafo único. Inicia-se essa vedação com a condenação em decisão transitada em julgado, até o comprovado cumprimento da pena. Primeiro que o Brasil não aceita penas de caráter perpétuo. Permanente. Então, assim, a gente não teria como atribuir algo desse tipo. Então, a gente traz ali justamente a máxima para que os servidores não sejam da administração, eles sejam pautadas como defende o próprio STF. Isso foi uma decisão do ministro Fux, quando ele trouxe, apreciando projeto de lei
similar, e ele disse que, antes de mais nada, isso trata-se da moralidade administrativa, que a administração pública ela é revestida de 5 princípios básicos, né? É legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a gente pega e traz a aplicação da moralidade administrativa para dentro desse projeto de lei. Desses projetos que o senhor apresentou, que foram aprovados, o prefeito ele já sancionou? Não, eles foram enviados e eles estão em fase de envio. O da vedação, ele ainda está saindo da CCJ, né? Porque teve alguns atropelos que eu digo assim, teve alguns, tivemos que dar algumas paradas porque vem a apreciação do LDO, vem a apreciação do PPA, vem audiências públicas, tivemos outros projetos que entraram. Então a tramitação, mas ela está seguindo e eu tô bem acompanhando. Eu acompanho, antes de mais nada, pelo alto interesse, né, das causas. O senhor participou de um evento da prefeitura, eu chamei de festa privê dos amigos do prefeito. Isso, sim, o evento teste. Isso. Justifica-se os gastos para fazer um protocolo, para produzir um protocolo, sabendo que algumas universidades já têm alguns protocolos prontos. Não seria melhor ter aproveitado esses protocolos? Não, mas não tinha um protocolo naquela situação, naquele formato, não tinha. É tanto que foi destaque nacional. Eu, particularmente, defendi o evento e defendi na tribuna da casa com relação justamente a essa questão da ciência, né? Porque foi um processo que ele teve uma base, teve um meio e teve um fim. E ele teve todo esse perfil atendido. Naquela concepção de evento teste para atividades festivas, não se tinha ainda. Tanto que, volto a dizer, foi o primeiro no Brasil, né? Ganhou destaque nacional. Aí, primeiro, pelo menos na Paraíba, eu tenho certeza que foi. Nos padrões que foram. E realmente foi muito organizado, foi muito bem organizado. Não tivemos o que dizer que fugiu do cronograma, não. O Whindersson está fazendo uma indagação a respeito da questão de transparências na casa Antônio Teixeira. Ele está perguntando se teve avanços. Assim, eu acho que a gente peca muito, sabe? O Whindersson, boa noite, meu amigo. Eu sou antigo com o Whindersson do tempo de escola. Acho que a gente estava no SESC, era coisa de 6ª, 7ª série ali, né, Whindersson? Faz tempo, o cabelo tá branco. Sim, vamos lá. Eu acho que a gente pega muito, sabe? Assim, hoje a gente tem, infelizmente, mais atrelado uma questão de publicidade, mais atrelado ao canal do Tribunal de Contas do Estado, que é o Sagres, do que a outro elemento. Eu acho que a gente peca também por ter uma falta de um compilamento de legislações do município, né? Fica tudo muito espaço. E isso aí não é culpa da atual mesa diretora, de forma alguma. Vou até isentá-los disso. Isso é algo lá de trás já. Hoje a gente sente dificuldade em pesquisar. Muitas vezes, meu amigo Alexandre, a gente se sente, às vezes, muito... Tem dificuldade, na verdade, de fazer pesquisas com legislações que já existem. Às vezes existe até uma duplicidade de legislação por a gente não ter um banco. Com relação às demais despesas, as despesas contábeis, como o Tribunal de Contas da Paraíba, ele adota a questão do empenho diário, então esse acompanhamento fica mais fácil, pelo menos pelo site da própria Câmara, pelo portal da transparência dá para fazer. E as demais matérias, eu acho que a gente poderia otimizá-las, a gente podia botar os requerimentos, botar as atas, e expostas no como votaram os vereadores, as questões das votações, as questões das discussões. Mas eu acho que é algo que a gente tá no caminho, tá amadurecendo. Recentemente houve uma reação até negativa de parte da população em relação ao projeto das famosas VIAPs. Famosa VIAP, Verba de Indenização de Atividade Parlamentar. Explica um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando e depois irão nos assistir o que é VIAP e como o senhor votou. A verba indenizatória de atividade parlamentar, ela é uma verba que ela visa justamente fazer o ressarcimento das atividades extremamente vinculadas à atividade parlamentar. Aí tem uma série... Aí eu vou ficar devendo todo ponto a ponto.
todo passo a passo, porque realmente Sim. foi um compilado extenso, foi uma legislação extensa e muito bem produzida. Né? A gente também não pode tirar esse mérito, ela foi muito bem produzida. Participei também da formatação dela, não vou me furtar de dizer isso. Quando ela passada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte, e na maioria das vezes sou o relator dos processos naquela casa, eu votei favorável pela constitucionalidade. Com relação no dia da votação, eu votei contrário em razão de uma falha de erro formal. Não era de cunho material, e sim de uma falha de vício formal. Tendo essa falha de vício formal, eu queria que fosse retirada de pauta para que posteriormente ela fosse apreciada. Contudo, fui voto vencido. Normal, é a democracia que vence. Então, sendo voto vencido, foi passado e, consequentemente, teve a votação. Mas, assim, a VIAP é um instrumento que ela é utilizada nos grandes legislativos do Brasil como um todo. Não é? O que compete a dizer se ela vai ser legalmente ou não cumprida os seus objetivos e seus trabalhos vão ser feitos de forma correta, vão ser justamente as comprovações das atividades desenvolvidas por cada parlamentar. Né? Então, assim, eu acho que é tanto que a própria legislação ela traz a questão da publicidade desses gastos. Que, aí onde é que está, pegando um gancho até com o Indros, que é a pergunta que o Indros fez anteriormente, que ela faz justamente essa menção, que os gastos da VIAP, elas obrigatoriamente, devem ser externados no portal da transparência e no site da Câmara. Como tem tanto da Assembleia, da Câmara de João Pessoa, né? Mas aí, volto a dizer, a VIAP é algo que ela vincula-se extremamente à atividade parlamentar. Se você vai me perguntar, mas o vereador Y, X, A, Z vai cumprir esses requisitos? Infelizmente, aí eu não tenho como e nem posso responder, né? Porque eu acho que aí é algo que vai depender da consciência de cada um, das ações de cada um, e antes de mais nada vai ter o povo aí como fiscalizador, vai ter o Ministério Público de Contas também, Ministério Público Tribunal de Contas, vai ter todos esses órgãos fiscalizadores para fazer essa análise depois, que tudo vai ter que ser prestado conta. Mas, vereador, isso não é um privilégio? Não, porque, assim, na verdade é o seguinte, Arlindo, em momento nenhum isso vai onerar o orçamento da casa. O que ele vai trazer, na verdade, é uma dissolução dos valores que já existem em conta. Né? Então, assim, a estrutura da Câmara, o duodécimo dele, ele é dividido em 70% que pode ser gasto com o pessoal e 30% de manutenção. Então, não está se dando um novo valor. Está pegando-se esse valor que já existe e está se dividindo para a divisão dessas atividades, para viabilizar essas atividades. Essa indenização, que tem um valor fixo, né? Que ele não... ficou um terço do inteiro do subsídio do vereador. O vereador de Santa Rita hoje recebe 12.560 só. 12.660. E aí seria um terço desse valor, o limite máximo, e não seria acumulativo. Então, se não gastou num mês, então, consequentemente, o saldo não fica, e também se gastou mais, a verba cobre só até aquele teto. O senhor disse que não é um privilégio, mas como dizer isso ao trabalhador normal, ao professor que sai de casa, tem que pagar seu transporte, ao professor que, para comprar um livro, usa do seu salário, para fazer sua refeição, usa do seu salário. Isso Não, é justo? a gente não, como dizer, da forma que eu estou dizendo aqui, com a sinceridade, mostrando como é a questão da legislação, trazendo a legislação como ela é aplicada. Assim, vão ter inúmeras pessoas que vão ser contrárias, é natural. E tem outras que entendem a aplicabilidade do dispositivo. Mas, assim, o que a gente não pode é querer colocar na cabeça de ninguém que nós tivemos aí um aumento de despesa. Não, pelo contrário, a gente teve um remanejamento de despesa dentro do orçamento que já existe. Não teve um acréscimo, não mudou em nada. O repasse não vai mudar. Ele vai ser simplesmente diluído. Ele vai ser dado a oportunidade a outros de trabalharem com ele, desde que seja para os fins da atividade parlamentar.
Vereador, a educação é o carro-chefe de qualquer sociedade séria. Isso. Concordo. É, a Educação, Prefeitura de Santa... educação liberta o homem, né? Exatamente. A Prefeitura de Santa Rita, no caso, o ente jurídico, É. ela fez um concurso em 2016 e até agora não chamou todos os aprovados e classificados. Eu estou falando no caso do pessoal da educação. Isso. Eu particularmente, não vejo uma cobrança sua, efetivamente, do prefeito para a nomeação dessas pessoas. O vereador da situação matou o advogado Alisson? Não, não, matou não, matou não. Pelo contrário, eu acho que eles andam cada vez mais em conjunto, né? Quando ele traz para aqui para uma entrevista dessa, quando ele traz para um bate-papo desse, antes de mais nada, uma fundamentação e trazendo os aspectos legais, ele mostra como os dois andam em conjunto, como os dois andam juntos, né? Então, assim, não matou não. Mas a questão da nomeação do último concurso, no primeiro momento houveram algumas circunstâncias as quais foram desconstruídas já, dado o direito aos concurseiros, aos aprovados, mas o que ocorre é o seguinte, estar naquela vigência da MP 173, né, que veda essas contratações. Eu tive conversando há um tempo atrás, aí me falho a memória se foram, não acho que nos últimos 60 dias eu falei com a Edilene, a secretária da Educação, e existe um cronograma que, na verdade, ele vem sendo feito. Talvez não esteja atendendo à expectativa como quisessem que fosse. Mas o que ocorre, segundo as palavras dela, segundo o comprometimento, é que seriam todos, dentro do número de aprovados, todos seriam chamados. O concurso, ele continua vigente, né? O que o Ó, minha pessoal... amiga Edjan está falando aí, justamente, ela complementar 173, que veda justamente esse ingresso, né? Mas, assim, a gente tem que entender que a gente está dentro do prazo de validade do concurso. Então, assim, ninguém deixou de se convocar fora do prazo legal. Com o advento da pandemia, houve-se um stop, né? Os prazos foram interrompidos e continuam. Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento. Ela fala nessa questão de vedação, mas recentemente houve a nomeação de uns gatos pingados. Como é que houve essa vedação? Não, mas a questão da nomeação que eu estou falando é o seguinte, essa nomeação que você fala, e assim, de uma forma que eu não vou concordar da forma de gatos pingados, mas essa nomeação que você fala são de cargos já pré-existentes, cargos que já existiam. E volto a dizer, a demanda ela vai ser cumprida, a demanda da necessidade ela vai ser cumprida dentro do prazo legal. O que eu posso trazer para você? Eu posso trazer para você o diálogo que eu tive com a secretária da Educação, que a quem eu deixo já externado minha amizade. Não sei se você conhece, a Edilene é uma pessoa ímpar, uma mulher de um conhecimento técnico, de um grau técnico elevadíssimo também. Então, assim, é uma pessoa fácil de você conversar. E esse cronograma, ele vai ser feito, essas convocações elas vão ser feitas dentro da validade, dentro do prazo de validade do concurso. Eu aqui vou estar cobrando. Não, Efetivamente, mas a gente tem que ter esse ponto e contraponto. Se a gente não tiver esse ponto e contraponto, tanto você me deixa acomodado, como eu lhe deixo acomodado. Então, se a gente não provocar a necessidade de você fazer uma produção intelectual e eu fazer a minha produção intelectual para a gente se confrontar, realmente a gente fica no ostracismo, no nosso próprio ostracismo, né? Que a gente fica sem evoluir. Vereador, a criação do Dia do Corno, votos de aplauso em excesso e essas verbas indenizatórias. A Câmara de Santa Rita, ela tem atendido às expectativas dos santarritenses, na sua visão, lógico? Repete, por favor. Você falou só a pergunta, o arremate final. A criação do Dia do Corno, votos de aplauso, que eu acho em excessos, e o projeto da Viário. No seu entender, a Câmara de Santa Rita tem atendido às expectativas dos santarritenses? Dia do Corno.
é uma questão folclórica que se criou, na verdade, tornou-se um folclórico para dentro da própria cidade, né? A propositura do vereador Nininho. VIAP, eu acho que eu já exemplifiquei ela. E os votos de aplauso. Realmente, os votos de aplauso são muito pessoais, né? São muito de entender o que é que se merece ser aplaudido. E talvez o merecimento seja de dar um voto de aplauso para determinada pessoa, X, Y, Z, não atinja um total, mas atinja uma parte. E aquela questão, Arlindo, sabe? Não vai diminuir o nosso legislativo propor um voto de aplauso se ele não tiver, ele tem um mínimo de plausibilidade, né? Então, assim, é um reconhecimento. E, assim, nem todo mundo pode ser reconhecido pelos outros, né? Mas a gente tem que entender também que quando do reconhecimento é algo belíssimo, né, cara? E, assim, a relação de que o povo está sendo bem representado, eu acredito. Esse julgamento quem tem que fazer, na verdade, não sou eu. Porque, volto a dizer, é muito fácil eu estar jogando confete aqui, dizendo, o povo está sendo bem representado pelo vereador A, está sendo bem representado pelo vereador X, Y, Z, não está sendo bem representado pelo outro. Esse julgamento quem tem que fazer é o povo. O que eu acredito é o seguinte, que a gente tem que fazer justamente esse acompanhamento. O povo tem que fazer esse acompanhamento dos trabalhos legislativos. A gente tem que realmente acompanhar, se der para acompanhar, quem tiver condições de acompanhar as sessões através da web aí, do Facebook da casa, da Câmara, do YouTube na Câmara. Então, que assim o faça, porque ninguém melhor do que o povo para dar essa resposta que você me pediu aí agora. Lembrar as pessoas que essa live, a nossa conversa, ela fica no Instagram e também vai ficar lá no canal Cipuada Nordestino. E eu peço às pessoas que ainda não são inscritas no canal, vão lá, se inscrevam. Tem bastante coisa interessante sobre o Nordeste, sobre as potencialidades naturais, culturais e humanas do nosso querido Nordeste. Quem tá tomando banho de rio ultimamente é você, né, cara? Estou conhecendo mais o Nordeste, divulgando também o Nordeste, que é belíssimo. É bacana. Não quer muito para fora. A gente eu tenho um chefe de gabinete, Daniel, também, que gosta de tomar muito banho de rio. Só que ele só gosta de tomar à noite. Não sei que vício é esse que ele tem. Vereador, a educação aqui em Santa Rita, ela passa por dificuldades. Isso é fato que os alunos estão chegando no ensino médio sem ter o domínio de português e matemática, que é o básico. Como também os professores, nós temos dificuldade dos professores, a questão salarial. Há um arroz salarial dos nossos professores. O que é que o senhor tem feito e projeta para tentar? É lógico que o senhor não é executor, mas o que é que o senhor tem feito como projeto, ou então o senhor projeta futuramente para melhorar a nossa combalida educação? Essa questão da educação ela é um problema, infelizmente, crônico, né? A gente é algo que a gente acompanha um declínio da educação pública no Brasil como um todo. Mas aí eu ainda vou fazer um contraponto a você e ainda acredito que a gente ainda saia, né, da cidade, comece a sair com uma perspectiva melhorada. Eu digo isso quando a gente tem uma escola cívico-militar, que é exemplo, que é modelo, né? Os representantes do MEC estavam até nesses dias por aí, visitando a escola, fazendo a visita da escola, e ela vai fazer parte de uma grade de homenagens no Ministério da Educação, parabenizando pela execução da escola. E aí você me disse, não, a gente vem num declínio educacional. Infelizmente a gente vem, não posso fugir desse, não. Qualquer coisa que eu esteja dizendo aqui, eu vou estar querendo jogar louros, né? Mas não. O que a gente traz é uma tentativa de evolução. Na verdade, a gente está tentando, está buscando, volto a dizer, quando a gente traz políticas de implementação de novos instrumentos, tais como escola cívico-militar, a gente traz uma padronização melhor de escola. As escolas de Santa Rita, primeiro, que é uma cidade, você sabe mais do que ninguém, talvez. Santa Rita é uma cidade de limites geográficos muito extensos, né? Você tem escola
de um ponto ao outro, que eu acredito que se você pegar os dois polos da cidade para ver, se você traçar uma linha reta, dá mais de 30 quilômetros. Talvez dê, não sei. Me desculpe se eu estiver falando besteira. Mas essa questão desse tratamento, essa questão dessa evolução, a gente também sofre muito com a defasagem, infelizmente, uma defasagem que a gente vive numa sociedade capitalista e toda essa manutenção é feita em cima de recursos e a gente tem uma defasagem de repasse do governo federal, esse modelo tripartite que é dado a tudo, a saúde, a educação, a assistência social, onde o município é o testa de ferro de tudo e o governo federal cada vez mais vai mitigando esses repasses, vocês sabem disso. E aí, o que é que acontece? Prejudica a ponta. Aí, realmente, aí para você, talvez, muitas vezes prejudica o trabalho de uma formação de um aluno de melhor qualidade. Você, infelizmente, começa... A gente tem um exemplo nas faculdades do Brasil hoje espalhadas, da Toque de Caixa, que fizeram, que a gente tem doutores meramente funcionais, que os caras são doutores apenas de título. E aquela ciência, aquela pesquisa dada de outrora não existe mais. Entendeu? O senhor fala nessa questão da escola cívico-militar. A gente não pode incorrer no risco de criar duas realidades distintas, sabendo que nossos alunos têm que ter uma educação igualitária. Não, a gente pode. Ou não é que a gente possa. A questão é que a gente tem que começar a tentar levar tudo para esse mesmo padrão. Mas aí eu volto a dizer, para levarmos tudo a esse padrão, requer um investimento muito alto. E outra, não estou aqui para botar sol em peneira. Os recursos são limitados. A máquina pública, o custo dela é muito alto. E você sabe disso. O custo dela é alto. Então, aí a gente tem que realmente fazer esse trabalho gradativo. É árduo? É árduo. Infelizmente, é muito árduo. Porque concordo com você quando a gente vê essas distorções, sabe, Armin? A gente vê esses parâmetros desparametrizados, muitas vezes. Mas a gente tem realmente que tentar trazer e levantar isso. Levantar, como eu costumo dizer, como um amigo meu diz, a gente tem que levantar o sarrafo e levantar o sarrafo para cima. Né? A gente tem que... E acho que essa busca a gente começa a trabalhar quando a gente começa a mudar esse modelo, como bem diz o Whindersson aí, que a gente precisa mudar esse modelo urgente, e a gente precisa mudar esse modelo urgente pegando bons exemplos e tentando otimizá-los. E isso aí é uma construção, infelizmente, que é uma questão que custa tempo. Vamos falar um pouquinho agora de política. Bora, estou aqui para isso. O senhor é tido como, pelo menos na minha ótica, como provável futuro presidente da Câmara de Santa Rita. O senhor já trabalha nisso? Vamos lá. Primeiro que ninguém nunca escutou essa declaração vinda de mim. Não, eu estou falando que eu estou fazendo uma conjectura. Não, mas vamos lá. Agora. Primeiro que ninguém nunca escutou eu nunca falei sobre isso. E eu acho que essa questão de presidência, de mesa diretora, eu acho que isso é uma construção para qualquer um vereador. E eu digo que na casa tem 18 candidatos a presidente. Existem 18 candidatos a presidente, porque todos eles têm direito. Só quem não tem direito mais, a título de hoje, de ser novamente presidente, é o atual presidente, porque o regimento da casa veda a recondução. Logo, vedando a recondução, ele não pode ser. Mas eu não trabalho, eu trabalho, na verdade, pensando o que é que eu posso fazer para ajudar na construção do PPA, sabe? Que é algo que realmente impacta, né? O plano plurianual é algo que eu vou usar, que eu vou me despender com ele nos próximos 3 anos. E o próximo, seja o gestor, seja o vereador, eu não sei se serei vereador na próxima, mas o próximo também vai passar a ser o primeiro ano baseado no PPA que eu vou ajudar a formatar hoje. Então, assim, a minha preocupação é essa, sabe? Com essa questão de mesa diretora da casa, eu não faço essa leitura ainda, não, mas eu acho, e volto a dizer, temos 18 prováveis candidatos e só teremos realmente candidato quando o edital for lançado e convocado para serem chamadas as eleições da próxima mesa, né? Mas dizem nos bastidores, né, que o senhor é o preferido na verdade, é o preferido da deputada Jane Panta
e o Jackson é o preferido do prefeito. Essa disputa vai causar uma briga no casal Panta? Não, primeiro que não existe Essa essa preferência? questão de preferido de A ou preferido de B. E segundo, antes de mais nada, não existe a interferência, essa interferência que dizem não passa pela Câmara do Poder Executivo, não. Eu acho que os vereadores são muito autônomos eles são muito autônomos quando eles realmente fazem as suas escolhas lá dentro da casa. Com relação a essa questão de o vereador Alisson ser o preferido por um, preterido por outro, não, isso é factoide, sabe? Isso é muitas vezes alguém querendo desestabilizar. Pelo contrário, exerce um papel de base de situação, todo mundo sabe disso, nunca fugi do debate quanto a isso, tentando fazer justamente essa construção para a viabilidade de questões do executivo. O vereador Jackson é da mesma forma comigo, me acompanha da mesma forma nas ações, ele também é vereador de base, ele também trabalha nessa construção. Então, essa leitura que fazem de dizer que A ou B é preterido de um ou preterido de outro como mera especulação, mera tentativa de desestabilizar. E não, acho que a gente é muito maduro e a gente sabe que isso não prospera. Na próxima eleição haverá um vácuo de poder. Eu digo vácuo de poder no sentido do prefeito, não lançar ninguém da família. O senhor já se coloca como um futuro pré-candidato à prefeitura? Não, eu me coloco como, volto a dizer, você até é redundante. Eu me coloco como um vereador ativo, um vereador produtivo, né? Um vereador que eu fico muito satisfeito mesmo, quando eu encontro a população na rua, pessoas que não me conheciam, me conhecem hoje e me parabenizam pela minha atuação, e pessoas que votaram comigo, foram meus correligionários e dizem que são orgulhosos, que votam comigo novamente. Eu fico muito feliz por isso, sabe? Então eu me coloco justamente para ser esse vereador até o final do meu mandato. Com relação a essa questão de sucessão de executivo, isso não desperta, não passou pela minha cabeça, mas eu acho que tudo na vida é construção. Eu quero, na verdade, que o entendimento seja que a melhor escolha seja o melhor para a cidade. Eu devo muito a Santa Rita. Eu devo muito, muito a Santa Rita. As conquistas que tive na vida foram baseadas pelo apoio que Santa Rita me deu, sabe? Então, assim, seria injusto de minha parte não desejar o melhor para a cidade. Essa construção de executivo, né, é algo que, se um dia ela tiver de acontecer, ela vai acontecer de forma natural, vai acontecer de forma organizada, de forma de grupo, mas eu não é meta, não. A minha meta realmente é terminar meu mandato e fazer um mandato produtivo para dizer, eita, valeu a pena, votei em Alisson, gostei de ter votado em Alisson. Eu acho que a gente faz parte de uma política nova, né, de ideias novas, de debates novos, eu tento trazer, quem acompanha sabe, eu tento trazer um lado bem técnico para dentro, porque eu acho que a gente não pode fugir do campo técnico das análises dos projetos, né? Eu estou esperando você perguntar sobre o auxílio, porque eu tenho isso para a gente falar, porque eu não me furto de discutir qualquer matéria que dê viabilidade e dê uma perspectiva de melhoras para o povo de Santa Rita. Já, Com relação a essa questão de executivo, não, vamos viver o mandato e vamos deixar Deus ser Deus. E aí as coisas vão acontecer naturalmente. Eu quero que, no final das contas, o melhor venha para a cidade. E não estou falando isso para querer parecer bom moço, não. Eu estou falando isso porque eu devo muito à cidade. Graças a Deus, se eu tenho uma vida estabilizada que tenho hoje, se tenho uma família que tenho hoje, muito passou por Santa Rita. o famoso auxílio emergencial. Como o senhor votou? Me abstive. Eu me abstive porque, na época, nós estávamos numa discussão da votação do remanejamento de orçamento. E aí eu quero que você preste bem atenção, porque eu nunca tinha explicado isso da forma que eu queria explicar, como eu vou explicar agora. O que é que acontece? Eu não era contrário, mas não era contrário ao modelo global.
mas eu era contrário à forma de momento. E outra, não adianta, volto a dizer, não sei se você recorda, eu já usei essa frase aqui já hoje, não adianta a gente estar querendo jogar pra galera, não. Não adianta, isso não funciona. Eu vou criar uma imagem boa com o povo aqui e vou aqui criar algo nato e morto. Algo que não vai prosperar. Não adianta fazer isso. Então, o que é que acontece? Eu trouxe, a gente estava na discussão do remanejamento de orçamento, se era permitido ou não, aquela coisa toda, e vereadores eram contrários a esse remanejamento. E eu perguntei, eu indaguei aos vereadores, quem era a favorável, se eles tinham tido a curiosidade de ler a peça orçamentária. Porque a peça orçamentária do município, ela diz onde você vai aplicar seus recursos e o limite desses recursos, ou o limite acrescido de quaisquer remanejamentos que existam. E eu lembro-me que na análise do QDD, o QDD chama-se Quadro de Detalhamento de Despesa. Esse QDD ele traz elencado por secretarias. Vamos lá, eu vou criar um auxílio emergencial. Eu vou fazer um projeto de lei autorizativo. Vou fazer essa propositura, apesar de ter sido requerimento. Mas o passo, ao meu ver, deveria ter sido um projeto autorizativo, um PL autorizativo. Então, o que acontece? Tu olhou o QDD, tu olhou o orçamento. Quando eu fui olhar o orçamento que eu peguei, o QDD tinha disponível para aplicação de pagamentos de auxílios e indenizações, a rubrica escrita de R$ 12.000. Agora eu te pergunto, como é que se paga um auxílio emergencial tendo em despesa orçamentária 12 mil? E você vetando um remanejamento para poder botar dinheiro. Então o vereador Nés Graciano, ele Não tô votou. querendo dizer Calma, que... deixa eu Não, terminar. eu não sei nem se ele está acompanhando. Esse é meu amigo, né? Ele jogou para a galera ou desconhecia essa parte? Eu acredito. O vereador Nath é um cara muito responsável. Nath é um menino, um menino muito velho já, né? Nath é um menino muito velho. Nasceu velho aquele rapaz. Mas não, o debate foi esse. É porque, na verdade, Arlindo, essas nuances a gente consegue trazê-las porque a gente vem de uma rodagem também, né? De ter participado da parte administrativa. Na você está perguntando se pode contribuir com um comentário. Meu amigo, você não só pode, não, você deve. Aqui eu Pera que o quero, Cássio Barbosa botou só o olhinho. aqui eu quero fazer minha solidariedade ao vereador Naes Graciano, que parece que ele foi acusado de racismo, e do qual eu não acredito que o vereador Naes Graciano é racista. Então, aqui minha solidariedade a ele, eu não acredito nisso. Eu posso ter minhas críticas como a ele, como ao senhor também, mas essa parte de racismo, que ocorreu um evento na Câmara, eu não acredito que o vereador seja um racista. Aqui vai minha solidariedade a ele. Estendo meus atos solidários a ele. Ele sabe disso, já tive a oportunidade de dizer. De dizer e comungar do mesmo pensamento que o amigo que você está comungando aí agora. Nas próximas eleições, você marchará com a deputada Jane Panta? Sim, eu tenho a ideologia de seguir com o Jânio. Eu acho que a gente não pode se dar o... Eu já até usei até essa frase, essa colocação anteriormente, que a gente não pode se dar o luxo na cidade de Santa Rita de perder um representante no Legislativo Estadual, não, perdão. A gente não pode criar a possibilidade dessa perda, não. Então, eu acompanho a deputada Jane. Hoje até estava acompanhando elas nas redes sociais e parabenizo pelo debate que ela trouxe de um projeto de lei dela que recebeu um veto. Que ele tem um veto, o governador vetou um projeto, mas o veto foi mantido na Assembleia, salvo engano, e ela enfaticamente fez essa defesa e fez até olhando aí, foi aquela questão. Eu gostei muito da colocação quando ela disse: quando é de aplausos, quando é de aplausos a gente passa, quando é de realidade, talvez a gente não trate com a mesma importância que devia ser dada na hora do aplauso. O vereador Naetz deixou um seguinte comentário. Só deixando claro que o vereador Alisson tem meu total respeito. Obrigado, amigo. Toda a questão do auxílio era referente à verba que veio para o combate ao Covid. Mais de 9 milhões. Não.
olha só, a gente estava criando um instrumento e a aplicabilidade dos recursos do Covid, eles não seriam encaixados dentro, porque eles não teriam nem rubrica própria para a gente poder fazer Sim. esse aumento no orçamento. Então, assim, mas é uma discussão de campo didático, de campo Isso. teórico, e eu acho que... Mas é bom. Sabe o que é que eu gosto? Eu gosto é disso aqui, eu gosto dessa interação. Eu acho que isso aqui é que contribui para o meu crescimento. Eu acredito que eu, de alguma forma, Sim. contribua com esse, com crescimento dele. E eu acho que no final das contas quem ganha é o povo com isso. Quando a gente tem esse diálogo, quando a gente tem essa abertura, quando a gente tem essa questão de evolução, e a gente tem que trazer mesmo e julgar a coisa pelo lado técnico. Volto a dizer, a gente não pode absolutamente nenhuma estar ali criando criando dispositivo natimorto. Não, a gente tem que trazer para ali para acompanhar o que de melhor tiver. O senhor falou que acompanha a deputada Jane Panta e os outros cargos, deputado federal, senador, governador e presidente, a negociar? Não, não é questão de negociar. A negociar, que eu digo, eu falo no sentido de conversar. Negociar ficou parecendo que está negociando alguma coisa. No É sentido de verdade. É porque conversar. a gente tem que ser Isso. bem meticuloso, né? Mas não, a questão é justamente o seguinte: eu tenho que entender qual a viabilidade dos candidatos para Santa Rita, né? Eu tenho que entender quais são as proposituras por município. Eu tenho que entender o que a gente pode agregar com o apoio a uma futura campanha do governo do estado, a futura campanha do governador. Não adianta eu dizer que vou votar em senador X, Y, Z e o cara não ter nada. O político não tem nada para mostrar para nossa cidade, não tem nada a trazer. Então, assim, eu acho que isso é uma questão de construção. Eu acho que a gente vai construir e fazer essa questão da triangulação de apoios, né? Deixa eu aproveitar aqui e mandar só um alô aqui para o meu amigo Juarez aí. Juarez é um médico amigo nosso, trabalha com minha esposa. Juarez é um grande amigo, um grande cirurgião. Obrigado, Juarez, por acompanhar. Minha amiga Lúcia, lá do Eitel, né? Lúcia do Eitel. Ó, Hilton, Lúcia vai me matar. Minha amiga Lúcia, esposa do meu amigo Hilton. Muito obrigado aí por estar acompanhando. Vereador, estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu quero lhe Ah, agradecer demais. que é Mas bom antes de passar rápido. terminar, tem um momento cipuada. Eu A digo, rocha? eu digo uma palavra, uma pequena frase, e o senhor também de uma cipuada só responde. Vamos A lá? rocha? Um lugar, Santa Rita. uma tristeza, A falecimento do meu pai. uma alegria, Minha família. um arrependimento, Rapaz, eu podia ter controlado a boca algumas vezes. Podia ter deixado de dizer. Eu acho que a gente amadurece com o tempo, sabe? Nem tudo precisa ser dito, não. Eu acho que o silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Talvez eu tenha pecado com isso também. jogaria no lixo. É tanta coisa pra gente jogar no lixo, né, cara? É tanta ceboseira, é tanta maldade que a gente vê. Mas eu vou pegar um gancho aí nos meus projetos de lei e vou botar no lixo todos esses agressores, a mulheres, a esses homofóbicos, essa turma aí que vive de pregar o ódio, sabe? Quem me acompanha sabe da minha luta, do meu respeito pela comunidade LGBTQIA+, que ninguém esperava que partisse de mim, mas meu respeito profundo. Então a gente tem que tirar. Esse povo é escrupuloso demais, sabe? Esses Um medo, preconceituosos. um medo. Morrer. Eu tenho muito medo de morrer. São os dois. Um político, Um político. Teotono Vilela. Panta, o prefeito. Um gestor que está acertando, né? E aí quem comprovou isso antes de mais nada foi... Quem referendou isso foi o povo, né? Daria uma cipuada. Rapaz. Talvez... Tem tanta gente pra gente dar umas cipuadazinhas de vez em quando, né? Também, né? Mas vamos lá. Vou pegar... Eu dava uma cipuada no Renan Calheiros. Pelo esse papel que ele fez aí na CPI de Covid, que deixou a demonstrar que não era ele.
Dinheiro. É bom, mas não é tudo, não. E não pode dominar ninguém, não. Amigos. Tenho, sou fã dos que eu tenho, cuido dos que tenho e não tenho interesse nenhum de perdê-los. Então, são essenciais. Imagina o que é um ser humano sem amigo. Um sorriso. O meu. Família. Brincadeiras à parte, um sorriso. Eu gosto do sorriso das crianças, sabe? Eu sou apaixonado por criança, apesar de não ser pai, mas eu sou apaixonado por criança, né? Sou apaixonado pelo sorriso da minha esposa, sou apaixonado pelo sorriso da minha mãe, sou apaixonado pelo sorriso dos meus amigos, sou apaixonado pelo sorriso daquele que passa sinceridade ao sorrir. Família. É tudo, é base, é essencial, é essência, sabe? É o porto seguro, é tudo. Família é tudo, família é tudo. Família tem que estar, família é top, top one. Então você tem que trazer aqui e botar ela realmente como a sua base, seu refúgio, tá entendendo? Uma saudade. Aí eu morro de saudade do meu pai, cara. Eu morro de saudade do meu pai. Eu queria tanto que meu pai tivesse me visto como vereador. Sabe? Meu pai foi candidato em 1992 e perdeu. E ele pegou. Na campanha de 2016 ele era ainda vivo. E meu pai morreu no dia 14 de janeiro de 2017. E pouco tempo depois, mas aí eu não tive o privilégio de meu pai me ver como vereador. Eu queria muito, viu? Que meu pai. Tá, talvez seja algo que, assim, eu vou morrer e vou dizer que não estou completo por causa disso. Abraçar aí meu amigo Luciano Coxinha, meu amigo, meu irmão, meu parceiro, vereador Boquinha. Ó, Boquinha é um cara que tem um coração maior do que o meu e o teu junto, multiplicado por 10, elevado a milésima. Ó, Futuro. a Deus pertence, né? Vamos viver cada dia. Quem sabe aí o que Deus nos reserva. Eu quero que, na verdade, esse futuro ele seja sólido. Eu quero que esse futuro seja construído de sinceridade, eu quero que esse futuro seja construído de capacidade, eu quero que esse futuro seja construído de coragem. E quem tiver essas capacidades para assumir essas bandeiras, que os assumam aí, né? A vida. Ela é curta, né? Ela tem que ser aproveitada, né? Mas antes de mais nada, ela tem que ser aproveitada da melhor forma, ela tem que ser cuidada. A gente tem que se cuidar bastante, tem que se policiar com muita coisa. A gente tem que perder muitas vezes essa imagem de achar que sabe de tudo, de pensar que sabe de tudo, porque o amanhã chega muito rápido. Deus. Início, meio e fim. Alisson Gomes, o vereador. Um bom vereador. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado e vou dizer que ele realmente é um bom vereador e peço para me acompanharem, porque o meu trabalho, na verdade, ele depende de mim, mas passa por vocês. Passa pela sua crítica, né? Para que eu possa me lapidar, para que eu possa aperfeiçoar meus atos, para que eu possa, cada dia mais, tentar otimizar o trabalho. Vereador, mais uma vez eu quero lhe agradecer demais pela nossa conversa e deixo uma mensagem especialmente para os santarritenses. Todo mundo sabe, até meu slogan é esse, meu mandato é para o povo, né? Meu slogan de campanha era renovação com competência. Eu estou tentando renovar com competência. Eu tô tentando deixar meu mandato cada vez mais próximo do povo. Eu não fujo das minhas origens. Eu vou continuar sendo o cara de portas abertas. Quem me conhece sabe disso. Quem é próximo a mim sabe disso. E eu fico muito feliz hoje em poder dizer que sou vereador de Santa Rita, sabe? Eu sou muito grato em poder contribuir de alguma forma para a cidade. Eu sou muito grato mesmo, fico muito feliz. Eu acho que a cidade tem um potencial incrível de crescimento. E eu sou um dos escolhidos que está passando, que estou ajudando nesse processo de transformação, que não passa só pelo executivo, mas está sendo bem conduzido na figura do prefeito, e passa por nós do legislativo, que tem bons vereadores, né?
e na sua grande maioria são bons vereadores, que têm um pensamento, independente de bandeira que siga, seja de situação ou não, que tenha a bandeira de entender que o melhor tem que ser sempre o povo de Santa Rita. Então, o povo de Santa Rita conta comigo, porque, na verdade, eu também conto com o povo de Santa Rita. Eu acho que essa reciprocidade nossa não pode acabar nunca. Obrigado, vereador. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Fiquem com Deus. Eu que Eu sou a... agradeço. Valeu, um abraço a todo mundo. Queiroz, Erivaldo, Tessinho, um abraço. Beijão para todo mundo. Zé Feitosa, meu primo. Um abraço, meu irmão. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada Nordestina. Abraço.